Boa noite, então, para quem estará conosco nessa noite. Meu nome é Camila dos Santos e hoje estou fazendo uma ocupação aqui na página da Jordana Porto, né, porque hoje eu irei mediar o nosso bate-papo. Eu só peço que quem for entrando, que dê o ok, se está tudo certo, se vocês estão conseguindo escutar, se a conexão tá tudo em dia, que a gente vai dar um tempinho, daí a gente já começa em seguida. Vocês podem ir comentando se vocês estão escutando tudo, que a gente mais uns minutinhos e a gente já inicia. Se o áudio está tudo certo, tudo perfeito. O pessoal está dizendo que está tudo certo. Ótimo. Então, vamos iniciar então, né? Aqui no meu relógio 19h05. Primeiramente, né, boa noite, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui conosco mais uma noite, né? Boa noite, Jordana Porto, boa noite, Alexandre, né? Alexandre Ferraz da Conceição. E então vamos para a nossa segunda parte do nosso debate sobre racismo, né? Mas antes de começar, eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre nós, tá? Sobre a nossa iniciativa. Nós somos um grupo de amigos, né, que a gente vem discutindo a importância de abordar essa temática. Nós somos professores negros, né, cidadãos envolvidos, né, com essa questão de abordar, né, esse assunto da temática racial, e a gente entende a importância, né, de estar discutindo e debatendo, ainda mais, né, na atualidade. A gente sabe que o combate ao racismo ele não é uma coisa atual, mas agora ele está em evidência, e como as coisas elas foram crescendo e tomando maiores proporções, a gente entendeu que a gente deveria, então, de colocar esse projeto que a gente sempre teve, assim, né, trazer a público, né, a nossa ideia e o nosso pensamento. Então, a gente tem um cronograma, né, de trabalho, a gente está esquematizando, né, uma proposta para um pós-pandemia, mas por hora nós estaremos realizando uma live por mês, tá, para estar discutindo com vocês. É um assunto que ele não esgota, mas a gente também tem o cuidado de estar
realizando uma live por mês. Por quê? Porque é um assunto que precisa ser aprofundado, precisa ser pesquisado, ele precisa estar embasado, fundamentado. Então, a gente entende essa importância, a gente entende a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e enquanto professores de entregar, né, um debate, uma discussão para vocês de qualidade, né, com fundamento. Então, é um tema que envolve desconstruções e a gente também faz parte desse processo. E por isso a gente organizou, né, de estar trabalhando nesse modelo de uma live por mês. Então, sim, começamos a falar agora publicamente, discutir, mas a gente não tem a intenção de parar, né? Então, quem nos acompanha, quem acha importante, né, a abordagem, deixo aqui, né, registrado que a gente vai estar continuando, sim, a falar sobre racismo, sobre as suas implicâncias, né, como ele se dá, enfim, tantas outras discussões. Mas agora, já que eu fiz essa apresentação, né, eu passo, então, para falar. Hoje a gente vai estar abordando o racismo de uma forma mais prática, trazendo ele como ele se dá no nosso cotidiano, né? A gente fala da cidade de Montenegro, né? Somos professores, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino, sou professora área 1, a Jordana é assistente de escola da educação infantil, o Alexandre é professor de ciências biológicas no Instituto de Educação São José, e nós estamos aqui, então, né? Fiz uma breve apresentação e vou passar a palavra para eles, que vão estar trazendo uma finalização de um assunto que ficou assim, não muito especificado na outra live, e aí depois a gente segue, então, com o nosso bate-papo, ok? Então, meus queridos amigos, vou abrir os microfones, é com vocês. Muito bem. Boa noite a todos e a todas. Eu sou muito grata de mais uma vez estar dividindo esse momento com vocês de estudo, de aprofundamento. Me é muito grato mesmo estar aqui com vocês, porque é muito mais do que a gente está aprofundando assuntos, a gente está batendo um papo. E isso é muito importante, porque traz uma proximidade para perto, né, de todos que estão nos assistindo. Então, nesse primeiro momento, vou tomar a palavra para a gente já ir direto ao ponto, que ficou um assunto que ficou mal resolvido na última live, e a gente queria retomar isso para, então, conseguir fazer a plataforma para o racismo no cotidiano. Que ficou a pergunta, que não ficou muito bem respondida, enfim, sobre o próprio negro ser racista. Né? E para a gente falar sobre isso, nós precisamos falar sobre o racismo estrutural. Nós precisamos entender como o racismo se deu para que então a gente possa afirmar que o próprio negro é racista. Mas o que acontece? O racismo, como ele é estrutural, e eu quero aqui dizer que é uma teoria muito bem estudada há muitos anos, não é algo novo que a gente está trazendo. É algo que intelectuais já vêm estudando há bastante tempo sobre essa questão da estrutura, né? E o que faz ele ser um racismo estrutural. A gente precisa pensar que, se você pensa em estrutura, primeiro momento, alicerce é algo que dá a base. Não tem como a gente falar do Estado brasileiro sem falar de racismo estrutural. Porque o Estado brasileiro se compõe dentro do racismo estrutural. A gente tem as políticas, as relações sociais,
a economia, o direito, todo pautado dentro do racismo estrutural. O que eu quero dizer com isso? A gente teve logo após, né, o período escravocrata, a gente teve um tempo ali, a gente tem que pensar numa lógica, né? O Brasil tem pouco mais de 500 anos e o tempo de escravatura foi um pouco mais de 300 anos. Então, a gente tem muito mais tempo de escravidão do que sem escravidão. Então, veja que logo depois que termina o período escravocrata, precisa se montar algo para que o negro não acesse lugares, não acesse espaços. Então, isso estrutura a nossa sociedade. A gente não consegue falar sobre política, sobre economia, sobre o Estado, sem falar sobre o racismo estrutural. E o que acontece nessa situação, para a gente trazer bem prático, sobre o próprio negro ser racista? Há essa afirmação, né, no meio que a gente convive, e eu quero aqui fazer um recorte, então, de idade, tá? Da minha geração para trás, a gente pode pensar assim, de que muito se pensou esse negro, como é que esse negro se desenvolveu? A gente tem que pensar nesse sujeito negro. Ele entendeu pela escola, pelo meio escolar, que ser negro é remetido ao quê? O único ponto que ele vem da escravidão. O único ponto positivo é, daqui a pouco, o samba, a feijoada, o carnaval, mas então são focos assim que o negro vai surgindo, mas não tem uma identidade. Ele não consegue se encontrar na sua negritude e achar que isso é relevante, é bom. Ele não se enxerga em nenhum espaço. E para isso ele vai se adaptando, então, de acordo com aquilo que vão pedindo, que as regras vão pedindo. E isso eu quero deixar bem evidente, que o racismo estrutural, ele não é uma exceção, ele é uma regra. É ele quem regula e nos leva direta ou indiretamente a ter posicionamentos, né, preconceito ou discriminação. Então esse negro ele vai crescendo nesse meio que se torna até meio folclórico, né, ser negro, porque eu não me encontro, eu não me acho, eu não me vejo. E afinal, o que é ser bom? Bom é ser branco. Por quê? O branco ganha mais, o branco dirige, o branco trabalha, o branco estuda, e eu quero me apropriar disso, porque isso faz diferença. A minha identidade não faz diferença. E aí, então, ele começa a ter atitudes racistas. Mas uma coisa que eu também quero deixar bem evidente, que a gente não pode mais usar essa frase, por que o próprio negro não pode ser racista? Porque se a gente for fazer um organograma, o racismo é a base, e aí a gente tem as ramificações, que é a discriminação e o preconceito. O preconceito e a discriminação acontecem por meio do racismo, através dele. Eles não acontecem sozinhos. Não é porque a gente pensa assim, né? A pessoa é preconceituosa, depois pula a fase. Discriminatória, pula a fase. Aí ela é racista. Nossa, daí ela chegou no último ponto. Mas não é assim que funciona. Funciona de outro modo. É o racismo que rege o preconceito e a discriminação, e por muitas vezes nós fazemos sem senti-lo, porque esse é um dos mecanismos do racismo. É naturalizar as relações e as atitudes. Então, o negro, ele não criou esse racismo para ter um upgrade na vida social. Ele, daqui a pouco, pode usar, que nem eu disse, de atitudes, de falas racistas, mas ele não pode ser o próprio racista, porque ele não usa desses privilégios de estar nesse sistema, né, que nós nos encontramos, porque esse é o sistema que nós nos encontramos. E eu quero aqui falar sobre a questão de que um exemplo bem prático
para a gente pensar. Dos dois lados da rua, a gente tem dois grupos de jovens. Nós temos, de um lado, jovens brancos caminhando com cadernos nas mãos e mochila nas costas, brincando, tudo certo. Do outro lado, nós temos jovens negros de vassoura e carrinhos de limpeza. Nossa, a gente pensa, né? Que cena. Daqui a pouco a gente até pensa, nossa, isso é chocante. Mas veja, para a gente ter essa cena, a gente tem que ter um cenário. Para a gente ter cenário, a gente tem que ter atores. Para a gente ter atores, nós temos que ter, para ter essa cena, a gente tem que ter telespectadores. E para ter tudo isso, a gente precisa ter produção. Essa cena, ela não acontece de graça. E veja bem, você deve ter pensado agora, olhei essa cena e não tive nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação. É isso que o racismo faz. Você olha para essa cena e sente aquilo como natural. É natural o negro estar na área da limpeza e é natural o branco estar indo estudar. É isso que o mecanismo do racismo faz, os mecanismos do racismo. Né? Nós temos N coisas que regem, então, essa estrutura para que isso possa acontecer, para que esse espetáculo venha sempre a estar acontecendo no nosso cotidiano. E a gente pensa, nossa, não sou preconceituoso, não sou discriminatório, nunca pensei em mal. Mas a gente olha para essa cena e a gente acha até chocante, mas a gente não quer pensar nas complexidades dela. É isso que o racismo faz, um apagamento da história. É um apagamento de que é normal o negro estar lá naquele espaço e o branco ocupar o outro espaço. Tudo certo. Isso é racismo estrutural. Ele está produzindo pessoas a pensarem assim. A pensar que a cada 23 minutos um jovem negro é morto. O que isso me afeta? Não vai mudar nada na minha vida. Eu estou bem aqui, né? Minha manchete lá de longe, eu não tenho nada a ver com isso. Então é isso que o racismo estrutural nos faz pensar. São políticas que não trazem o negro como alguém que possa realmente estar à frente de uma política e pensar pelo seu povo. A gente não enxerga isso. Bom, e daí, né, falando, para dar o gancho para isso, a gente pode pensar então no racismo no cotidiano. E, Alexandre, te passo a palavra para a gente ir batendo esse papo. Primeiramente, boa noite, Camila, Jordana, minhas amigas, parceiras, tá? Boa noite a todos que estão nos assistindo, todos e todas. Também sinto-me imensamente feliz em estar aqui com vocês, podendo discutir essas questões que todos que estão assistindo certamente sabem que me mobilizam e que nos mobilizam, não é? E pensando sobre o racismo estrutural, né, que a Jordana traz aqui para a gente, muito bem colocado, é muito interessante pensar na normalização do racismo, né? Na normalização que essa estrutura possibilita e que viabiliza. E me parece muito evidente, vamos dizer, que a gente não problematiza a questão racial, pois isso está relacionado a essa, digamos, proposta do racismo, então, né? E nesse sentido, analisando um contexto muito próximo, né, no contexto nosso mesmo, diário, e aí essa fala que eu aqui fiquei, digamos, incumbido de fazer, né? Eu convido as pessoas que estão aqui nos assistindo, e a mim também faço reflexões muito profundas. Onde estamos enquanto sujeitos negros? Onde estamos nos lugares, não é? Falar na questão da presença do negro é praticamente nós falarmos da sua invisibilidade. Cansei de ser o único nos espaços.
E isso a mim me foi muito problematizado. Isso a mim me foi muito questionado. Estávamos num congresso e eu, ao lado de uma professora que é muito próxima a mim, disse, prof, né, chamei ela pelo nome no caso. Eu disse, prof, conta quantos negros tens aqui, depois a gente conversa. Se ela está assistindo, ela vai saber disso. Aí no final ela me disse, pois é, Xande, eu contei, são muito poucos. E eu disse sim. Tu pensa nisso, nessa esfera aqui. Agora tu amplia essa esfera. Tu sai daqui e vai por outros meios, por outros ambientes. É justamente este tipo de invisibilidade que nós, enquanto negros e não negros, acostumamos a ter. Mas há uma conta que não fecha, né? Há uma conta que não fecha. Se essa população negra é majoritariamente a população desse país, e se nós não nos enxergamos nos lugares, o que está acontecendo? Não é? O que está acontecendo? Mas também a gente tem que pensar que daqui a pouco essa visibilidade ela não vai estar numa esfera política, numa esfera jurídica, numa esfera econômica. Ela vai estar, né, no analfabetismo, vai estar na população carcerária, vai estar na mortalidade infantil e juvenil, né? Então, assim, é fazer esse tipo de olhar. É porque é que a gente está ocupando espaços negativos, né? E estamos sendo associados a essas questões, e por que não no outro lado? A gente costuma dizer, né, que nós também queremos ser capa de revista. Só que cuidado, cuidado com a capa da revista. Cuidado com a capa da revista. A gente quer ascensão. E aí, nesse momento da ascensão, eu também provoco aqui a vocês e a todos que estão nos assistindo para pensar um pouco mais enquanto lugar de fala de cada um, né, para analisar a presença do sujeito negro no seu lugar de fala, ou seja, no seu trabalho, no seu ambiente, né, acadêmico, em todos os ambientes, seja ele qualquer ambiente, né, que a gente está associado. E pensar, né, tanto nessa representatividade quanto aos cargos e às ocupações desses negros e dessas pessoas, né, então intituladas negras. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que a gente caminha há muito tempo já, há muito tempo, a chamada síndrome do negro único. O que isso quer dizer? Essa síndrome do negro único, ela revela o contentamento e a satisfação da nossa sociedade em observar a presença mínima dos negros nos mais variados lugares. Né? Então, claro que esses lugares a que me refiro são lugares de ascensão, né? Lugares onde a gente possa ter debates das mais variadas, né, conjunturas, vamos dizer assim, né? E essa questão ela é muito interessante porque ela tem um viés, ela tem uma proposição. Essa síndrome ela quer dizer que é importante que se tenha um negro ou a cota mínima para a presença negra, porque a gente precisa manter a estruturação do racismo, que diz sobre a invisibilidade do negro. Então, se existe uma síndrome do negro único, essa síndrome do negro único, ela está sendo posta na prática, em todos esses anos, justamente com a pretensão da manutenção do racismo estrutural. E isso é muito interessante de pensar, porque eu tenho certeza que em muitos meios, as pessoas que são empregadoras, não é? Que têm um certo olhar para essas questões, muitas vezes não fazem esse tipo de crítica. Não é? Eu acho que a gente tem que, enquanto
cidadão, produzir essa crítica, tecer essa crítica diariamente, para a gente entender onde é que nós estamos e por que é que nós estamos também. Eu acho que é outro ponto muito interessante. E aí, nesse sentido, dessa invisibilidade e de se entender que, opa, eu fiz um levantamento, né? Fiz um diagnóstico, eu sou empresário, tenho uma empresa, e dentro dessa empresa eu percebo que a parcela, né, de negros e negras é mínima quando ela existe. O que eu tenho que fazer enquanto empresário, enquanto empregador? Dizer, bom, infelizmente na minha empresa não tem negros, cruzo o braço, ou me preocupo com isso só um pouquinho? Se eu estou vivendo num país onde a maioria da população é negra e na empresa que eu presido não existe essa população ou essa representatividade, o que me resta a fazer é encontrar uma política para que eu insira essa população no meu local de trabalho, para que essa população ela possa também ocupar outros lugares, para que ela possa ascender, para que ela saia do analfabetismo, para que ela saia da área carcerária, para que ela saia desses lugares de marginalidade. Então, aí me parece muito interessante observar política de ação para essa população, para nós que somos negros. Então, é muito interessante a gente analisar alguns discursos, como, por exemplo, mas eu consegui isso porque eu estudei, ou falar de que o negro é muito devagar, é muito lento. Isso requer um certo olhar muito analítico, porque isso está muito associado à história desse país e à história do negro. Né? Então, a Jordana bem pontuou que, enquanto, né, nós estávamos engatinhando após a abolição da escravatura, as profissões das mais variadas já estavam aí existindo, né, e nos distanciando severamente. E quando nós, negros, tivemos a possibilidade de entrar no ambiente escolar, no ambiente acadêmico muito tardiamente, a possibilidade de igualdade não aconteceu, gente. Não aconteceu. Então, embora a gente tenha formações, embora a gente consiga estudar, aprimorar, qualificarmos, né? A gente tá se qualificando, embora tudo isso exista, ainda nós não estamos sendo representados. Nós estamos imperando com a síndrome do negro único. Então, eu acho que a provocação que eu venho aqui agora a fazer, né, é essa. Lançar um olhar para o nosso local de trabalho, para o nosso local onde nós estudamos, para o nosso local onde frequentamos, enfim, né? E perceber onde estamos enquanto negros. Onde está esse negro? O que esse negro está fazendo? Para que a gente possa, daqui a pouco, formar política de inserção. Política de dizer, não, só um pouquinho. Isso não é certo, porque não pode ser certo, gente. Não pode ser certo eu, com 28 anos, ser sempre o único. Ser sempre o único. Né? Não pode ser certo. Em pleno 2020, eu ser o único, daqui a pouco, numa turma de pós-graduação. Eu ser o único, daqui a pouco, entre um professorado. Isso não é uma coisa certa, não é uma coisa normal, a não ser que essa normalidade que nós queiramos dar esteja vinculada ao racismo estrutural, porque daí sim é uma coisa normal. Porque daí está imperando, novamente, o racismo estrutural, que estrutura essa invisibilidade do povo negro. Perfeito, chefe. Ótimo. É bem isso, assim, a gente precisa estar conceituando, né? A gente tem que sempre partir do princípio, né? Eu acho que essa cultura que a gente muitas das vezes tem, deixa para lá, vamos colocar uma pedra em cima e né, e caminhar daqui para frente, sim, mas a gente
chegou aqui no ponto da história, sem ter um passado. Todos temos uma história, todos temos um passado. E essa questão do apagamento, ele é um mecanismo muito, assim, presente e forte dentro... Ele é muito eficaz, né, dentro da máquina racista, né? E que faz, assim, faz o negro não aparecer, ou aparecer, como a Jordana disse, em determinados pontos, né? E aí fica difícil a gente reconhecer que realmente a gente vive num país racista. Em 1990 houve uma pesquisa que perguntaram: você é racista? Não, eu não sou. Mas você acha que o Brasil é racista? Sim. Tá, mas então, sabe? Então, a gente precisa reconhecer. A gente precisa. É doloroso? É, porque é uma parte feia da nossa história, e doída, cruel, né? Às vezes a gente tem até e deve-se ter vergonha, né, dessa história, mas é a nossa história. É a nossa história. Então a gente precisa reconhecer. Outra coisa muito importante, eu acho que é entender, né? E ir buscar informações, mesmo que eu não concordo. Olha, eu não concordo que o país é racista e que essa história de racismo estrutural. Vai buscar informações, vai ler, vai se aprofundar, vai pesquisar, nem que seja para contestar, nem que seja para ter uma opinião, para debater com esses que estão afirmando. Porque aí, no momento que você tem acesso à informação, e informações hoje não é, né, só que para aqueles que realmente, assim, né, não tem nem o básico de acesso, informações se tem. Eu acho que abrir diálogo com quem entende, tem maior domínio do assunto, isso é fundamental. Eu acho que hoje em dia a gente tem medo, às vezes, de falar e tocar no assunto. Daqui a pouco a gente tem atravessado, né, períodos turbulentos onde uma discussão vira briga e são coisas diferentes. A gente pode discordar entre nós, discordamos muitas das vezes, né? Temos opiniões divergentes, mas a gente não precisa brigar, mas sim dialogar. E eu acho que... E assim, dialogar em cima de dados, de fatos, que nem a gente... Tem pessoas que escreveram sobre isso. Os conceitos que a gente traz aqui não são coisas da nossa cabeça. Às vezes o racismo, ele fica ali muito no mundo das ideias. É uma ideologia. Não é uma ideologia, gente. Não é uma percepção. Não é um achismo. Não, ele é um fato. O Instituto Brasileiro, né, IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele traz muito bem isso. São dados, são pessoas que estudam, são pessoas que, né, têm um empenho de trazer essas informações a nós. Intelectuais pensam, estudam, pesquisam. Então, acho que isso a gente tem que ir muito... A gente tem que ter essa cautela, e quando a gente vai para um debate, a gente tem que ir municiado de conhecimento, né? E nem eu coloquei aqui, a gente entende, a gente vem uma vez por mês aqui, porque a gente entende da responsabilidade que é trazer um assunto como esse à tona. A gente não pode chegar aqui, mas eu acho, ou então com experiências pessoais. Sim, temos experiências pessoais, todo mundo tem, né? Mas a gente... E sentimentos, e eu não estou diminuindo isso, mas a gente tem que trazer dados. A gente tem que ser organizado, o debate deve ser organizado, né? Em cima de fundamentos, conceitos. A gente vive numa atualidade onde achismos e opiniões é muito comum. Mas isso é a minha cosmovisão. Não quer dizer que seja, né, do outro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, tenho que estudar, eu tenho que ver o que é, né? Eu tenho que entender isso. E quando a gente reconhece, a gente entende, aí a gente consegue mexer nas nossas práticas.
né? E, pessoal, né, aqui com os nossos companheiros aqui de live, vocês podem mandar pergunta, tá? Vocês podem estar perguntando aí que a gente vai estar abrindo um espacinho depois para estar respondendo. Então, fiquem bem à vontade. Mas a Jordana traz essa questão do racismo estrutural, né? A gente aprendeu que, ai, meu Deus, a pessoa, a gente entende o racismo de uma lógica diferente, invertida, né? E aí, quando a gente vai estudar, a gente vê que é invertido. Que vem o racismo primeiro e depois os atos, né? Então, isso é muito interessante a gente entender, é muito bom ficar reforçado. E aí, consequentemente, né, o racismo, ele aparece no nosso cotidiano, ele aparece nas nossas falas, ele aparece apagando a nossa atuação na contribuição da identidade histórica, né? Quando o Xande fala ali dos índices de mortalidade infantil, nós que somos professores, a gente entra dentro do... Eu que tenho, né? Já tive bastante acesso à educação infantil. Onde estão as crianças negras? Onde estão os bebês negros? Vocês entendem que nem chegam na escola? Nem com toda a condição de que muitas das vezes as mulheres negras são sozinhas e precisam deixar seus filhos em algum local, mas cadê esses bebês? Cadê essas crianças da primeira infância e educação infantil? Cadê essas crianças de dentro da sala de aula ali no ensino fundamental? Ou seja, a gente já não tem ali a presença negra, né? Cadê os jovens nos ensinos finais? Quiçá, né? Numa universidade, acesso, né, ao ensino médio, universidade, e enfim. E daí, né, nos espaços, dentro das instituições, porque existe, e eu acredito que vocês, né, existe racismo estrutural e institucional. Com certeza. Né? E o que o institucional faz? Ele apenas reproduz o estrutural. Dentro das instituições, a gente já tem o processo de seleção natural. Né? A gente já tem o processo de seleção. Instituições, escolas, né? Meio corporativo, funcionalismo, né? Até dentro são poucos, se a gente for, né? Nós somos funcionários públicos. Quando a gente fala isso, a gente sempre pensa na questão da proporção. Em um país que é metade da população negra, né? Quando a gente faz esses apontamentos, a gente sempre pensa nisso. Onde a gente está inserido? Um contexto onde metade da população é negra. Então, não seria normal ser metade? Se não existisse, se tudo corresse como a gente acredita, né? Se tudo fosse normal, não tivesse nenhum fenômeno, nada, como a gente acredita muitas das vezes, seria normal ser metade. Acho sim. E outra coisa que eu agora fico pensando assim quando tu falas, né, sobre o que nós estamos fazendo em relação a isso. Porque hoje nós estamos numa onda, assim, podemos dizer onda, né, de luta antirracista, né? Acho isso justo, acho isso digno enquanto cidadãos que somos, negros, não negros, homens, mulheres, temos que adotar essa ideologia, vamos dizer, para que a gente consiga desconstruir esse alicerce que a Jo vinha trazendo antes para nós, né, que é o racismo enquanto estrutura de uma sociedade. Mas me pergunto o que é que nós estamos fazendo. E eu parto do princípio que devemos começar qualquer política que vai ser uma agenda para um Estado. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Levantar essas bandeiras, sim, sou antirracista,
tá? Mas o que de fato tu estás fazendo, qual é a tua implicação, qual é a tua prática, qual é o teu discurso, porque me parece, assim, muito interessante nessa onda que vivemos, colocar que vidas negras importam, sendo que daqui a pouco eu nem sequer, quando atravesso uma rua, me deparo com a situação que a Jo disse e opa, mas acho que isso não está certo. Então, será que isso é vidas negras importam? Então, fazer essa análise, sabe? Para que eu possa, então, ter um discurso que vá ao encontro justamente do que eu penso, né? E das ações que eu estou realizando. Exato, Xande. Eu penso sobre essa questão porque agora a gente tem esse assunto em voga e a gente gosta também de usar isso como status. O ser humano é assim. Ainda mais em tempos de redes sociais. Quanto mais eu me engajar numa causa, mais eu apareço, mais eu sou visto e bem visto. Agora, a partir do momento que a gente esquece de George Floyd, o que resta? Nós temos que estar agindo. Eu tenho certeza que... E eu vi isso, sabe como? Agora, nessa programação da nossa live, o impacto que deu nas redes foi bem menor do que da última vez. Por quê? Da última vez, George Floyd estava em voga. E ele não deixa, sem sombra de dúvida, é um assunto muito recorrente, a gente precisa falar sobre isso, mas ele está lá. Qual é o nosso loco? Qual é a nossa visão enquanto sociedade brasileira? O que a gente está fazendo quanto ao racismo? O que a gente está lutando? Porque daí, quando aparece lá, tá lá, né? A gente não precisa... Black Lives Matter, tudo certo, e segue o baile. E daí passou, eu não quero mais saber desse assunto. Eu sigo a minha vida, só que a luta antirracista, se você quer realmente ser antirracista, você precisa lutar para isso, você precisa falar sobre isso, você precisa entender, você precisa admitir, você precisa se aprofundar. E como eu disse, as coisas são complexas. A gente tem que parar com essa ideia de geração de micro-ondas, que a gente bota ali, 30 segundos, está pronto, recebo aqui minha cartilha e vou embora. E eu preciso agir frente a essas situações que eu enxergo. Por exemplo, eu vejo o meu colega dentro da corporação, da minha empresa, eu só vejo aquele colega negro e tá tudo bem. Ele é meu colega, só tem ele ali, o resto todo mundo branco. Eu sou branco, todo mundo branco, e ele é o único negro. Mas eu não me importo com isso. E eu não pergunto para ele, meu amigo, meu colega, tu tem alguém para apresentar para nossa empresa que seja negro, para a gente incluir nessa corporação, que tenha uma formação, que então daqui a pouco a gente possa estar fazendo ele entrar nesse mundo corporativo? A gente não se importa. A gente se importa quando nos é bom, quando nos é status. Agora eu vi um distanciamento enorme de compartilhamentos, de quem quer falar sobre isso, diminuiu severamente o número. Porque antes era moda, agora não é mais. Mas racismo, meus queridos, é assunto para ontem. E fica muito... Ai, desculpa. Pode continuar. Pode falar. Mas assim, ó, fica muito assim, ó, o questionamento que eu tenho. Poxa, precisa alguém morrer brutalmente, agonizar, pedindo, por favor, pra gente começar a entender. Tipo assim, ó, a morte dele foi o que aconteceu, mas teve um caminho. E a gente tem que entender esse caminho. A gente precisa questionar o que leva uma pessoa a julgar que ela tem o direito de ficar sobre a outra, pressionando, até ela vir a desfalecer. Daqui a pouco não foi para matar, mas ela estava pedindo, ela estava implorando. Então, assim, ó,
Qual foi o caminho, o que aquela pessoa, o que fez aquela pessoa julgar que ela tinha o direito de ficar? Um histórico, acontecimentos, ninguém interviu. Ela estava num lugar confortável, porque ninguém interviu, colegas dela, né? Então a gente tem que entender que há um respaldo para essas ações. Entende? Não é um fato isolado. Há um caminho, há uma justificativa interna, subjetiva, para essa pessoa julgar que ela tem poder e direito sobre a vida de outra. E é isso que a gente precisa analisar. É isso que a gente precisa estar atentos, né? E nas coisas banais do dia a dia. Por que no momento me serve um assunto, depois já não me serve mais? Né? Um fato que foi, assim, bem interessante, né? Que é um fato curioso, inclusive. E eu faço uma crítica, né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, porque a gente está falando de mecanismos de racismo no cotidiano, né? E que às vezes a gente vê lá muito escancarado, e às vezes a gente se choca, mas quer ver um exemplo que ninguém se choca, e eu tenho certeza que até hoje ninguém prestou atenção? Vocês entrem no site da Prefeitura de Montenegro. Entre um exemplo bem prático e bem próximo de nós, tá? Você entra no site da Prefeitura de Montenegro. E aí, o que você vê lá? Vai lá no institucional. Não sou de Montenegro, quero saber, né, quem são essas pessoas, quem é a cidade. Vou lá falar em Montenegro. Eu vou fazer um estudo da onde eu vou pisar. Eu quero saber o que é esse território, né? E aí, o que acontece? Eu chego no site institucional de Montenegro, eu tenho lá a participação na história do povo indígena, porque o primeiro nome, né, é Ibiá, e daí tem de origem indígena. Então, tem a participação lá do povo, né, indígena, açoriano, alemão, italiano e franceses. E só. Montenegro tem 147 anos, isso? Isso aí. 147 anos nós temos, tá? De emancipação, enfim. Em 1916, registrado estatutariamente, tá? Nós temos um espaço físico registrado em 1916, um espaço de resistência negra aqui na nossa cidade. Inclusive, né, de portas abertas até hoje. Ou seja, a Associação Cultural Beneficente Floresta Montenegrina, lá inicialmente, né, Sociedade Floresta Montenegrina, tem 104 anos, tá? De presença, de contribuição, ou seja, ela foi fundada por quem? Ela é um espaço de resistência negra, ela foi fundada por quem? Por um grupo de negros. E por que a gente não aparece lá? No site institucional? Sendo que no próximo, no parágrafo abaixo, tá? Tem contribuições ali das religiões, e aí tem todas as religiões, e aí, curiosamente, aparece a Umbanda. A Umbanda, que até onde eu sei, é uma religião de matriz africana, de origem de matriz africana. Eu não sou umbandista, tá? Eu sou cristã, mas eu tenho consciência da história, eu conheço a história do meu povo, e eu deixo meu questionamento aqui. Onde está a participação do povo negro na construção da identidade montenegrense?
ou montenegrina, como vocês. Vocês entendem a dimensão dos efeitos do apagamento, né, dos efeitos e como isso é comum e ninguém questiona e ninguém... Porque não interessa. Tem gente que chama, por exemplo, é muito comum, por exemplo, porque desconsideram a relevância dela, da associação. Ah, o Floresta Negra, né? Não, gente, o Floresta Negra é o condomínio Floresta. É a Associação Cultural Beneficente Floresta Montenegrina, de 104 anos, um espaço de resistência negra. Então, isso é uma coisa muito próxima de nós. A gente não precisa ir, né? Não precisa alguém morrer sufocado, ou, né, as brutalidades que acontecem por aí, pelo Brasil afora, né? Porque todo mundo tem acesso à informação, como eu disse, e todo mundo está sabendo e está sendo divulgado. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nas pequenas, nos detalhes, porque ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça nas coisas pequenas. Essas nos trazem embaraços. Essas nos trazem armadilhas que a gente fica emaranhado e a gente não consegue avançar. A gente não consegue avançar num debate, a gente tem que fazer essa análise. Eu acho isso muito importante, né? Da gente trazer o racismo para uma coisa próxima a nós. Reconhece, e não precisa ter medo. Às vezes eu imagino assim, o racismo é crime. Ai, meu Deus, e agora, se eu parecer racista? Bom, né? Perguntar, tu vai... Se tu tiver uma atitude discriminatória, preconceituosa, provavelmente você vai ser responsabilizado por isso. Mas ninguém vai te acusar de racista se você vier na humildade e simplesmente dizer, olha, talvez nem eu me perceba, mas me ajuda? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que tomar, né, por costume, assim, diálogo, conversa, buscar, sabe? Então, é um debate, né, ele é gigantesco. Ele está próximo de nós, sim, a gente precisa fazer esses exercícios, né? E a gente estar aqui é uma forma de estarem, né? É uma forma de estar nos colocando à disposição para que a gente possa construir. A gente também participa disso, né? A gente também tem que buscar, a gente também tem que se analisar, a gente estuda, a gente, né, se aprofunda, e eu acho que isso é um grande exercício e que a gente tem que fazer. Pessoal que está acompanhando, alguém tem alguma pergunta? Nós estamos aqui a serviço. Mas é isso, assim, meus companheiros, eu acho que é prestar atenção, é estarmos dispostos também, né? Sem dúvida. Eu acho que aquela frase muito falada que para resolver o racismo é simples, não fale sobre ele, essa frase ela precisa urgentemente cair por terra, né? Para que a gente possa ter avanços nesse sentido, a gente precisa falar do racismo. E tu trazes, né, Mili, que dói falar do racismo. Nós não estamos aqui, oba, hoje eu tenho uma live do racismo, uhul, né? Não, gente, não há ninguém está feliz em falar sobre isso, mas é uma urgência que nós temos em dizer a respeito. Eu acho que se nós tivermos todos, né, uns mais, outros menos, mas minimamente empatia com essa causa que nos atravessa, a gente pode sim acabar construindo, né, um novo alicerce, que não esse, que é totalmente excludente, né, e além de excludente, torna uma população, uma etnia
invisível. Uma vez, né, o meu pai me disse isso, que o pior do racismo, né, a pior coisa do racismo, sobretudo aqui no Brasil, é esse tapinha nas costas, dizer que não existe, né, e isso vai, assim, machucando, ferindo por dentro, né, isso vai diminuindo a pessoa, vai encolhendo a pessoa, a gente se sente uma mola encolhida muitas vezes, né, por estar nesse meio, e às vezes parece que estamos, assim, de mãos atadas, né. Eu até coloquei uma frase aqui, né, que para frente é que se anda, mas não se caminha com as pernas amarradas. Então é muito importante que a gente queira, né, fazer esse movimento, mas também a gente tem que entender que esse movimento é um movimento muito difícil. É muito difícil, são passos muito lentos e um caminho assim um tanto quanto duvidoso, porque a gente não sabe muitas vezes se as pessoas elas estão dispostas integralmente ou elas estão fazendo isso porque convém, né? Essa questão do antirracismo, né? Enfim, é muito sério, sabe? Mas é um caminho que, uma vez um professor meu me disse, né? Tu já iniciou, agora tu vai e não volta, não tem fim, tu não vai terminar com ele, né? É um caminho que tu, depois que tu inicia, né? Embora a gente se canse, embora a gente se frustre, né? Acho que todos aqui, né, de nós aqui temos experiências acerca disso, em experiências um tanto traumáticas, um pouco mais, um pouco menos, mas não por isso que nós vamos deixar esta implicância, esta militância que nós temos, né? E uma coisa, assim, bem importante, Xande, porque às vezes a gente fica, mas, né, tá, ok, vocês falam porque vocês entendem e tal, e às vezes, os não negros e, né, enfim, tá, mas o que a gente ganha com esse debate? Por que eu preciso ser antirracista? Porque, né, que se fala hoje, não basta ser, não ser racista, você tem que ser antirracista. O que seria ser antirracista? É estar ligado. Não ser racista é eu não compactuar com ódio, com práticas discriminatórias, preconceituosas, enfim. Bom, o que é eu ser antirracista, né? É eu me posicionar frente. É estar prestando atenção em todas essas coisas que, né? Coisas não, mas todos esses apontamentos que a gente traz aqui, né? E às vezes o não negro lá, mas como é que eu vou ajudar? O que eu ganho também com isso? Se fala muito em privilégio, lugar de privilégio, tal. O que eu ganho? A gente ganha identificando uma estrutura, e uma estrutura que está infiltrada na cultura brasileira. Quando, por exemplo, a gente se vê absurdos, né? Eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, eu faço e os empreendedores vão me entender, né? O pessoal agora jovem aí que está empreendendo. Cara, eu ofereço um serviço. Eu presto um serviço, tá? Eu presto um serviço, daí eu dou o meu preço, é o meu valor, é o meu trabalho. É que eu estou te oferecendo, né? E aí, a pessoa vai olhar e dizer, muito caro. Mas será que não dava para baixar para mim? Gente, você não está pensando naquela pessoa. Isso é uma ideia colonial de que a pessoa tem que estar à tua disposição, te servindo a hora que tu quer, a hora que tu, sabe? Então, assim, gente, isso é uma coisa que já é cultural. Por a gente ser fundado num sistema de exploração, vocês não pensem que resquícios de racismo não respinga em brancos, talvez de classe média baixa, porque até hoje em dia a classe média ela já está sendo revista, né? Estamos todos, mas vocês não, né? Então, assim, ó, por ser uma cultura, né, uma coisa muito natural, muito
Daqui a pouco todo mundo vai estar sentindo na pele o que é o efeito de uma cultura racista, né? Quando a gente, daqui a pouco, assim, ó, quando se tem uma classe, daqui a pouco, quando se tem um estado, né, que não valoriza determinada classe de trabalhadores, deixam para pagar, sabe-se lá quando, e quando der, e por quando, né? Se der, gente, isso é desvalorização. Isso é uma ideia o quê? Colonial. Isso é uma ideia de escravização. Você pode dar o serviço sem preço. Não. Todo mundo tem um preço, todo mundo está precisando, e todo mundo quer ser valorizado e reconhecido por isso. Sistema e não capitalista. É só. Exatamente. E não é só aqui, ó. Ai, que lindo, não sei o quê. Não, gente, é monetariamente, porque tu tem contas, tu tem compromissos para honrar. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente pensa, não, mas eu não sou negro, né? Essa questão do racismo também não é só com o negro, é com o indígena, é com o asiático, agora com essa função do corona, que tem gente olhando torto, né? Para os chineses, porque começou lá. Não, gente, a gente tem esses, sabe, essas coisas, essas ideias, né? Mas é com base no quê? Num pensamento racista, né? Que ela ela é estrutural, né? Mas ela é infiltrada. O que é uma infiltração, os donos de casa? Infiltração é uma coisa que não faz barulho, é uma coisa que não tá ali, ela vem às vezes do chão, que tu tem, que tu não tem. Aí o que tem que fazer? Quando vê, tá comprometido uma obra, tá comprometido uma parede, tá comprometido toda uma estrutura, porque ela é infiltrada. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente tem um estado, não, quando a gente tem uma cultura de uma nação pautada em cima do racismo. Não pensem que, às vezes, pela cor da pele, né? Eu estou a salvo, porque não é assim. Você ficou desempregado, você virou. Ou até mesmo o pessoal do empreendedorismo que vem vindo aí, gente, prestação de serviço. Eu quero contratar para pintar o meu apartamento lá, né? Eu quero para fazer a cerca da minha casa e eu não quero pagar, a pessoa paga, né? Tem todo um gasto para chegar até ali, eu não enxergo o caminho que a pessoa. Não, eu só enxergo que vai me beneficiar. Isso é uma ideia colonial de escravização. A pessoa tem que fazer o serviço, tem que ser valorizada e paga de acordo. Então, às vezes a gente fica, né? Mas o que eu ganho com isso? Ganha que você identifica os mecanismos, sendo branco ou negro. E digo mais, a diminuição da desigualdade social que a gente se encontra. Porque hoje a gente, minimamente, quem é classe média, né? A gente está se revendo essa situação de classe média, mas você trabalha, você estuda e você adquire coisas, mas você não quer que ninguém leve as suas coisas. Tem medo, né? Mas você já pensou que essa situação de pessoas à margem, por causa desse mecanismo, dessa estrutura de racismo, abrem um abismo de desigualdade que a gente não consegue fechar nunca. Aquilo parece que só cresce. Então, se a gente tem uma luta antirracista, a gente consegue minimizar as situações de desigualdade social. E eu estava conversando com a Camila esses dias até sobre essa questão da educação, e já vamos puxar o gancho, né, para a nossa próxima live, que o professor tem que cuidar muito, porque a gente tem esse discurso utópico e bota nas costas de que só a educação pode salvar. Não é assim, não, meus. Não é assim. A educação é um dos caminhos. Mas não também. Ela é também uma auxiliadora de uma melhora da sociedade. Mas a gente não pode colocar todo o peso do Estado ser invisível, né? De não querer saber, de não se interessar
da gente colocar as políticas públicas à parte, colocar tudo no saco do professor para ele salvar a sociedade brasileira. Sendo que a gente não tem o mínimo. A gente não tem o mínimo. Então, assim, ó, não vai ser somente através da educação. Nós temos que pensar em meios, e a luta antirracista é uma das pautas. É uma das pautas. É a ação, é o pensar, aliás, é o admitir, é o pensar e o agir dentro da luta antirracista. E aí sim nós podemos pensar numa sociedade mais igualitária e não viver com tanto medo de perder as suas coisas. Bom, pessoal, aqui tem uma sugestão que acha de fazermos uma pesquisa e divulgação das personalidades negras mais marcantes da nossa cidade e região. Né? Dúvidas? Só estão colocando aqui contribuições, elogios, né? Os reflexos, né? Apontamentos dos reflexos, às vezes, que uma criança não consegue acessar a educação infantil. Mas seria isso, assim, pergunta específica mesmo, né? A gente só temos contribuições, assim. Mas, né, eu acho que nem a gente falou, né? A gente começa agora, a gente vai vir falar, nem que seja para uma pessoa, a gente vai estar aqui falando e reforçando que a gente publicamente inicia agora, a gente tem se mobilizado para organizar uma agenda de trabalho, né, um cronograma, e que a gente vai continuar. A gente começou a luta agora, a gente está nesse formato, né, de lives, promovendo lives, mas a gente continua e saindo dessa situação, a gente vai para uma proposta mais efetiva, né, e popular. Mas, por favor, quem acredita, né, numa luta antirracista, nos acompanhe, nos apoie, abra um diálogo conosco. Eu acho que formação de aliança é fundamental, né? A gente não vai estar falando aqui, se fala, lugar de fala, lugar de fala, lugar de... Sim, né? A gente tem lugar de fala. Nós somos, né, negros e nós viemos pautar esses assuntos, mas a gente sempre tem que pensar que pessoas precisam nos escutar, né? Então, fica aí o nosso convite, nos ajudem a divulgar nosso trabalho, né? Eu quero ver se os meus colegas têm mais alguma coisa a colocar, né, sobre a nossa discussão de hoje. Dizer que a nossa próxima live a gente vai estar providenciando para mais um, né, para estar trazendo um convidado aí para a gente não ficar só nesse bate-papo entre amigos. E Alexandre e Jordana, vocês querem estar falando mais alguma contribuição? Eu quero só, mais uma vez, né, agradecer a oportunidade que nós estamos tendo aqui de discutir, de trazer esses assuntos que são muito caros para nós, propor aí, né, uma forma de repensar, de ressignificar tudo isso, porque a gente, conforme tu dizes, né, Camila, nós somos mobilizados com isso, nós somos implicados com isso, e quando tu te emocionas para falar do George Floyd, para falar do racismo, assim, eu acho que as pessoas conseguem sentir isso, né? Elas conseguem sentir o quão isso representa para a gente, né? É um trabalho, é uma luta, né? Que começa muito antes, né? E assim, ela não tem data para terminar, né? Como diz, né, Simonal, a luta está no fim, mas na verdade ela não está, né? Na verdade ela não está, né? Ele diz que cada negro que for, mais um negro virá. E aí, né, com certeza, a gente está aí, né? A gente está aí para fazer essa diferença nesse sentido. Então, assim, agradeço, né? Gostei muito dessa sugestão ali da pesquisa sobre personalidades, né? A gente tem um livro, né, com algumas edições
Montenegro de Ontem e de Hoje, se não me falha a memória, é um livro grande, assim, um livro azul, que ali, né, nós não temos ainda notoriamente, né, um registro de personalidades negras, mas é um trabalho também bem interessante para valorar aqueles que já passaram, que nos antecederam, que construíram tanto nesse município, né? Sim. E a gente sabe disso, né? A gente sempre fala nessas pessoas, né? Quem nos acompanha sabe que nós falamos muito dessas pessoas, a gente reverencia essas pessoas. Aqui nós podíamos até hoje fazer uma lista, não vamos fazer para não causar nenhuma, né, nenhuma situação indelicada, mas a gente sim, né, a gente sabe que antes de nós, muitos passaram para que estivéssemos aqui falando, né? Então, acho que isso é importante sim, e nós certamente olharemos para essas questões também. Então, acho que da minha parte é isso, agradecer mais uma vez e dizer que estamos aí, né? Estamos aí. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez de poder estar compartilhando esse momento com vocês, que foi mais uma vez maravilhoso. Passa tão rápido, a gente tem tanta coisa para falar. E sou muito satisfeita, muito feliz por ter pessoas interessadas em nos escutar, mas também pessoas interessadas a contribuir e a poder dividir esse momento com vocês, que são meus caros amigos, mas que também são pessoas incrivelmente inteligentes e que dominam o assunto e que a gente vai trocando as figurinhas aqui e conseguindo montar nossa teia de pensamentos e que eu tenho certeza que de alguma forma tem contribuído para outras pessoas. Então, meus caros, muito obrigada mais uma vez e uma boa noite a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Ok, então, né, deixar aqui o nosso muito obrigada, né, continuem com a gente nessa luta, essa luta é nossa, né, hoje a gente foi bem querida, a gente conseguiu cumprir o nosso tempo, né, até para não cansar também, porque a gente não pode se tomar, né, de uma de achar que as pessoas estão à nossa disposição, né? E a gente foi bem comportadinho hoje, gente que gosta de falar. Mas, gente, muito obrigada. Continuem conosco, não só nas nossas lives, mas na luta. Eu vou dizer assim, nós somos só 3. Muita gente veio antes. Muita gente está na luta do cotidiano contra o racismo, né? E matando um leão por dia, né? Às vezes comprando brigas e comprando discussões lá na linha de frente, lá dentro dos espaços, lá dentro das instituições. Nós somos apenas 3 que estamos nos colocando aqui, mas tem muita gente. Gente nossa, gente preta, né? Que é empenhado, e que carrega, né? Essa questão, essa seriedade, entende da responsabilidade que é, né? Estar lutando todos os dias contra o racismo. E a gente precisa de todos vocês, né? Todos mesmo. Ok? Tenham todos uma boa noite e esperamos ver vocês na nossa próxima live, no nosso próximo encontro. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. E aí, agora vou encerrar aqui, ó.
Faz o end aqui, ó. Daí ele vai terminar lá, entendeu? Ó. Como é que foi? Eu não sei. A gente teve, até foi.